que São Paulo tá encolhendo, mano. São Paulo tá encolhendo, tá ligado? Então se inscreve aí no canal, deixa o like, galera, pra dar aquela fortalecida, né? Nós vamos reagir ao vídeo do Lucas Castro, do Edson Castro aqui, né? Ele que é um rapaz mais bonito aí da sua área de atuação. Ele mexe com esses trem de coisa de beleza, né? Trem de ficar bonitão e tal. E ele tá trazendo isso aqui, ó. Você sabe quanto custa morar em São Paulo, né? E o detalhe é, o custa, né? A gente pensa custo, a gente pensa no custo de dinheiro, mas isso aí é só a primeira pontinha do iceberg, mano. A primeira pontinha do iceberg, porque sei lá, você gasta tempo, dinheiro, uma restrição do caralho. Você não aguenta, paulista não aguenta ficar em casa, porque lá em São Paulo tudo é muito apertado, mas você fica dá agonia, tá ligado? Parece que você tá sendo esmagado assim o tempo todo. Você olha pela janela, você tem a vista de uma parede, ou você tem a vista de um horizonte ali, mas com tudo sujo, pichado. Então é a tristeza, nossa, mano. São Paulo é duas alegrias, mano. Quando você vai embora e quando você não tem mais que voltar lá. É isso, não é nem aquela coisa. É duas alegrias, uma quando chega, outra quando vai embora. Não, mano, quando chega você tá triste, mas puta que pariu, velho. Porque São Paulo cheira a trabalho, mano. E trabalhar não é bom. Se trabalhar fosse bom, a gente trabalhava de graça. Então vamos ver isso aqui, velho. Deixa eu calar a boca e começar o react. Vamos falar do preço de morar em São Paulo. Que eu fiz recentemente um vídeo sobre morar sozinho, né? Era meu vídeo de morar sozinho, falando de conta, né? Aluguel, contas. Outro bagulho também que eu não entendo, esse negócio de morar sozinho, velho. É uma solidão do caralho, uma trabalheira, ter que ficar arrumando lugar e tudo mais. Eu fico imaginando que realmente as pessoas que eu conheço que vão morar sozinhas e ficam felizes é aquelas pessoas que não têm um bom relacionamento com a família. Às vezes a família também é meio. Não gosta dele, ou ele não gosta da família e tal. Mas eu, particularmente, eu não entendo isso, cara. Eu falo, mano do céu, o que pode ser pior do que você passar a sua semana trabalhando, pro final de semana você ficar limpando um lugar que você só vai dormir, que é a sua casa, sabe? Cara, o dinheiro vai tudo embora, né? Então eu não entendo esse negócio de morar sozinho, principalmente a parte da solidão, né? Você chegar num lugar, não tem ninguém te esperando. Assim, né? Pensando que você saiu de lá, né? Trabalhando presencial, trabalhando híbrido, você gasta a maior parte do seu dinheiro para ter uma casa, seja alugar ou comprar, e você nunca fica naquela casa porque você tá trabalhando. Então, é um negócio que para mim, nossa, não faz sentido nenhum, cara. Essa solidão desgraçada. Nossa. Caso Silva mandou R$1. Ansioso para o tema que te mandei ontem. Geração Z financia carro sem dinheiro. É o próximo tema, mano. Esse tá na lista aí. Tá na lista da gente falar. Eu não sei, deixa eu ver se tá na de hoje. Eu acho que não vai entrar hoje, mas tá na lista aqui, mano. Tá na lista, que a gente tem uma listinha aqui de temas, né? Mas pode deixar que a gente vai falar. Já tá na minha lista aqui, esse aí, do Geração Z. Financia carro sem dinheiro. Eu sou Geração Z, né? Então eu não gosto, mano, dessa ideia de morar sozinho, não. Eu ia morar com os pais, eu fiz um cantinho lá no fundo da casa da minha mãe, para quando eu casasse morar lá. Depois casei e fui morar na casa da minha esposa com a sogra também. Mudamos, trazemos sogro e sogra junto. E então por aí, né? Às vezes pessoa que tem criança e tudo mais. Porque morar sozinho, mano. Nossa, velho, eu não gosto, não. A solidão do caralho, tá ligado? É solidão e trabalho, duas coisas que eu não gosto. A galera que era de fora de São Paulo ficou chocadaça. A galera ficou em choque com o preço que eu falei de aluguel, que eu falei de outros valores. O pessoal ficou realmente impressionado. Quer ver também outra coisa, Edson, que deixa a galera de fora de São Paulo assustada? É você falar, não, o lugar fica 1 hora de casa. Aí se você falar assim, beleza, a pessoa vai entender. Agora você fala, não, ó, eu moro a 20 km do meu trabalho, eu gasto 1 hora pra chegar. O cara fala, o quê? 1 hora? Esses dias aconteceu isso, você tá conversando com o pessoal do interior, eu comentei isso. Eu falei, não, lá onde eu alugo casa em São Paulo fica 4 km lá da rodoviária, coisa aí de meia hora, a gente chega rapidinho. Os caras, o quê? Meia hora pra rodar 4 km? 4 km no interior você roda em 4 minutos. Sabe? Eles até falaram com outros. Eles falaram, não, isso aí é igual você sair daqui e até ali na rodoviária ali, ó. Cara, é meia hora pra ir na rodoviária, então isso é outra coisa também. E pra você entender o inferno que é São Paulo, né, você tem que pensar que São Paulo é uma cidade compactada. Então não é só que você gasta mais tempo, você gasta mais dinheiro, você gasta mais tempo também. Dizem por aí que tempo é dinheiro, né? E em São Paulo você percebe isso. Você às vezes vê, que legal aquela vaga. Imagina, eu fico imaginando, coitado do menino do interior,
como meu amigo Lucas, que trabalhou comigo. Um abraço, Lucas, aí no último lugar que eu trabalhei presencial. Oxanatabá, ratatatá, for the king, the world, the Mendes Day. Nunca mais trabalhar presencial na vida. Ele passou por essa decepção, que ele trabalhava no interior, a 15 minutos da casa dele, e aí ele foi para São Paulo. No interior ganhava 3 mil, foi para São Paulo para ganhar 5. Só que chega lá em São Paulo, ele tinha que gastar com aluguel, tempo para ir, tempo para voltar, e não conseguia mais almoçar em casa, morava sozinho, não tinha mais a mãe para cozinhar, e tinha que comer em restaurante, não sei o quê. Quando ele fez as contas, ele estava ficando com menos dinheiro. Ele tinha um salário maior, mas sobrava para ele menos dinheiro, e a vida dele era muito pior. E ele ficava em desespero com aquilo, tipo, acordando cedo pra caralho, pra pegar trem lotado pra ir trabalhar, sendo que na cidade dele ele ia a pé pro trabalho, assim, em 15 minutos que tava lá. Então, esse é outro ponto, né, que você jamais pode ignorar quando você tá... Mano, se você tá pensando em ir pra São Paulo, já desiste agora, cara, nem vai, deixa isso aí, velho. Se São Paulo fosse bom, o sonho do paulista não seria sair de lá assim que puder, né? Todo feriado, final de semana, a cidade não viraria um Walking Dead, todo mundo fugindo do apocalipse zumbi, né? Teve uma chancezinha, todo mundo quer sair de lá, porque é isso, é dinheiro, né? As coisas você paga mais caro para morar em lugares menores, você paga por um palácio e vive num barraco. O tempo também, o deslocamento lá é muito difícil, é muito complicado. Você andar um pouquinho, você demora um horror. E o outro clima também, que é chuva, garoa, nublado, é uma depressão do cacete, velho. É uma tristeza. Então não vai, mano. Não vai não. Fica aí onde você tá. Faz outra coisa. Estuda inglês aí, ó. Vem aqui estudar inglês com a English Bay pra você poder prestar serviço pra fora do país, tá ligado? Mano, presta serviço pra fora do país, que a única coisa que a pessoa acha atraente em São Paulo é que às vezes ela pode ver um salário lá um pouquinho maior. Só que é uma armadilha, mano. Aquele valor maior, o dinheiro em São Paulo vale menos. Com aquele mesmo dinheiro você compra menos espaço, você vive uma vida pior. Então a verdadeira libertação, o verdadeiro sucesso hoje não é você ir para São Paulo trabalhar, mas sim aprender inglês e trabalhar para fora do Brasil, aqui do Brasil mesmo, sem ter que lidar com burocracia de imigração, os caras lá barrando assim na portaria lá do trem, lá dos imigrantes lá, sem ser deportado, nada disso. Você estuda inglês, trabalha no Brasil mesmo. E se você tem dúvidas sobre o seu nível de inglês, cara, tem o WhatsApp da English Bay aí nesse link que eu deixei para você, que é uma IA, que você vai entrar lá e vai conversar, vai simular uma situação de entrevista ou alguma situação profissional, e ao final daquilo você vai receber um feedback completo do que você precisa melhorar e estudar. Então vai lá na englishbay.com.br, estuda inglês. É melhor estudar inglês do que ir para São Paulo. Aliás, também qualquer coisa é melhor do que ir para São Paulo, gente. Vai te dar muito mais resultado na sua vida você estudar inglês e trabalhar para fora do Brasil do que ir lá para São Paulo por causa de um dinheirinho que você vê a mais, mas na hora que você começa a viver, você percebe que a sua vida tá pior. Essa que é a verdade. E achei um vídeo aqui, ó, da Gabi Malmagro, que ela também teve um caso muito parecido com o meu. Aí se liga o que ela vai falar aqui, ó. Viver bem, infelizmente, demanda dinheiro. Em alguns lugares você vai precisar de mais, em outros lugares você vai precisar de menos, mas você vai precisar de dinheiro. Mas o que a minha opinião é que em São Paulo, mesmo com dinheiro, você não vive bem, velho. Essa aqui é o problema de tudo. Eu fico vendo, mandando um abraço pro Cariani lá, né? Fico vendo lá os projetos dele. Ele faz projeto, na época ele tava fazendo projeto com o Danilo Gentili, por exemplo. Aí os caras estavam lá na academia, veio o Cariani, a grana que o Cariani ganha, o Gentili, a grana que o Gentili ganha. E a conversa dos dois era a mesma. Porra, hoje eu demorei 1h30 pra chegar aqui. Caralho, o cara tem milhões de dinheiro, ele gasta 1h30 pra percorrer a distância de 10, 15 quilômetros. Sabe? Porque fica preso no trânsito, né? A menos que você seja que nem o Marçal, né? Que tem um helicóptero e vai e volta de helicóptero. Mas caralho, que desperdício de dinheiro. Você vai precisar de quantos milhões pra um negócio assim, que se você não tiver em São Paulo, é aquela ideia, né? Você precisa de muito dinheiro pra fazer uma coisa mais ou menos em São Paulo lá. Se você vai fazer aquela mesma coisa em outro lugar, tipo se deslocar 15 quilômetros e não em 1h30, mas em 10, 15 minutos até menos, então você não precisa de tanto dinheiro, tá ligado? Você não precisa ter um helicóptero se você não tem que estar em São Paulo, né? Então acho que na minha opinião é isso. É claro que a pessoa que tem um gosto de vida mais urbano, né? A pessoa que gosta de sair pra noite, fazer essas coisas aí, tudo bem. Tem gente que gosta da vida urbana. Se você é uma pessoa que gosta de morar em apartamento, andar de metrô lotado e gosta de ir pra bar, balada, boteco, essas coisas, você vai gostar. Você é que nem minha mãe mesmo. Minha mãe, eu fico impressionado com ela, que ela é idosa, mas ela gosta do barulho. Ela fala, aqui em São Paulo é bom que tem barulho, tem movimento, essas coisas. Eu falo, cara, como assim? Gosto do barulho do avião passando. Caralho, se eu pudesse, eu queria morar num lugar que não passa avião, não passa carro, não passa moto sem escapamento, sabe? Então tem essa questão do gosto também, né? Pra mim é insuportável até a ideia de você morar num apartamento, ter que ficar apertar botão e ficar esperando o elevador chegar, gente. Que isso, cara? Você ficar esperando ali
5 minutos o elevador chegar, você fala, não, 5 minutos é exagero. Mano, vai ver o horário de pico aí. Você pega um elevador que você sai da tua casa ali pra descer, outro elevador no escritório, de casa às vezes não vai ser tanto. Mas de escritório, quantas vezes você aperta e fica esperando, aí chega o elevador, tá lotado, aí você espera o próximo, chega o elevador, tá lotado, você espera o próximo, aí você vai pro ponto, fica lá 15, 20 minutos esperando, aí chega o ônibus, você dá sinal, tá lotado, espera o próximo, você, caralho, é uma perda de tempo, mano. Quando você percebe o... é muito louco você falar e se associar centros urbanos com americano. É o Robert. Robert. Ele é o Leão. Então, Papa americano, Deus abençoe aí, God bless. Né? Então se você pensar nessa ideia, né, do valor do tempo, da escassez da nossa vida, a gente ficar perdendo esses tempinhos assim, fora o incômodo de esperar, cara. Nossa, a gente que é pessoa digital, né? Esses dias eu tive que ir numa agência bancária ver um negócio, Deus do céu, tem que chegar lá, pegar um papelzinho, sentar e esperar. Não dá, não tem saco pra isso não. Ana passou um vídeo pra mim que um casal tava fazendo planejamento financeiro pra morar sozinho, né? Morar juntos pela primeira vez. E eles eram do interior de Santa Catarina, se eu não me engano, tá? E no planejamento financeiro deles, tinha uns valores que me chocaram muito como uma pessoa que mora em São Paulo, porque aqui as coisas são extremamente caras. Se eu não me engano, no planejamento deles tinha um aluguel por R$900 pra uma casa mais espaçosa. Caralho, R$900 um aluguel, mano. Lá em São Paulo, R$900 pra um alugo uma barraca de mendigo, tá ligado? Um barraco na favela é mais caro que isso, como diz o Datena, né? R$300 de mercado por mês, e eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei a fazer um comentário nesse... Caralho, 300 pau de mercado, a pessoa tem que ser bem magra, né? Por um mês, Jesus Cristo, só de bife dá mais do que isso, cara. Vídeo falando que, nossa, como é diferente, né? Porque aqui em São Paulo, pra você encontrar, gente, um aluguel decente, assim, um aluguel bom, pelo menos R$2.000, tá? No comentário eu falei, 2.500. E não é bom ainda, sabe? Tipo assim, é aquela coisa que não é ruim. Basicamente, é aquele negócio bom. Se negócio bom, negócio bonito, lugar silencioso, seguro. Não é isso não, tá? O bom, até isso, o padrão que é bom em São Paulo, né? Que é considerado aceitável. Você parar pra pensar o que é um bairro nobre paulista, né? Mano, São Paulo não tem bairro nobre, só tem bairro onde é mais caro ser pobre. Basicamente é isso, aquele bairro lá que você olha assim, você tem medo de pôr o pé na rua, né? Você pega o bairro dos Jardins ali, região até mais na Zona Oeste ali, Pinheiros, tudo aquilo, é umas puta de umas mansões com uns muros assim de 5 metros de altura, você só vê o muro da mansão e aquele portão assim, uns arames farpados, um negócio, e a pessoa vive com medo, né? Vê, mexe, tem as notícias. Lá os caras assaltam de fuzil, meu filho. Não adianta você ter um carro blindado 3A, não segura o tiro do fuzil. Até os bandidos são adaptados àquela realidade, né? Outra coisa também, não tem condomínio de casa em São Paulo, você tem que morar na rua, assim, ó, casa de rua. Pô, aí você tem que contratar, né? É isso que eu fico falando, é um dinheiro. Tem aquele meme, mano, do Instagram. Eu gosto muito desse meme aqui, ó. O meme do não compensa, cara. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Mas tem esse meme, mano, acho que no Google, meme não compensa. Esse meme aqui, ele é isso aqui, ó. São Paulo é isso, ó. Falou São Paulo é isso, ó, ser louco não compensa. Você pensa bem, camarada, vai ter uma casa dessa aí não tá no condomínio, tá na rua, o cara tem que pôr um muro de 5 metros e contratar uma equipe de segurança armada com fuzil pra fazer a segurança da casa dele. Caralho, pra quê? É só ele sair de lá, ele vai morar muito melhor em outro lugar, né? Então, em qualquer nível que você esteja, a experiência que São Paulo te oferece, ela é mais cara e pior. Você vai ter menos espaço e um custo maior, né? Então, quando você olha um aluguel desse de 2.000, você pensa em mais pra quem é de fora de São Paulo, né? Dependendo do lugar, você aluga uma boa casa. Lá em São Paulo não, é um apartamentinho. Tá certo? Você vai alugar. Não é nem um lugar muito bom também, assim, que quando você pensa, ainda mais quem não é de São Paulo não consegue entender isso. Eu tenho assim, é certeza, conversando com as pessoas, a pessoa não consegue entender o fato de que você... Bairro que eu morava lá há anos atrás, R$2.000, o que você alugava? Não era um bairro bom não, tá? Era bairro que tinha pancadão, boteco, às vezes tinha uns tiroteios, né? Na situação que você escutava uns tiros, pelo menos umas 3, 4 vezes aconteceu isso. Você tá dormindo de noite, você tá pá, pá, pá. Quando começa o tiro perto e ele começa a diminuir, né? Pá, pá, pá. Aí você vai ficando aliviado, pô, o bandido tá fugindo. O duro é quando começa pá, tá chegando mais perto, meu Deus, aí você joga no chão e você fica assim comendo do caralho. Isso quando você consegue ouvir o tiro, que às vezes o boteco ou o pancadão tá com a música tão alta que você só ouve o tiro meio misturado ali com os barulhos. Lá era R$2.000, uma casa sem garagem no quintal de outra, meu filho. Então, realmente, se eu parar pra pensar, a coisa é muito cara, mano. É muito dinheiro, assim, pra coisa que é ruim.
Esse que é o ponto todo. Infelizmente, nós como paulistas, a gente está acostumado com a realidade tão ruim, tão escassa, que a gente chama de bom certas coisas que qualquer lugar fora de São Paulo aquilo é tido como uma coisa ruim e que não vale aquele dinheiro todo, né? Então, é como São Paulo tinha que ter uma moeda própria, velho, porque você pegar a mesma moeda de São Paulo para outros lugares do Brasil fica uma distorção gigante. O coitado olha o salário lá e fala, nossa, eu vou ganhar, aqui eu ganho 3 mil, vou ganhar 5 mil, nossa, eu tô rico com 5 mil. Você chega lá com 5 mil, você não compra uma vida que não é nem metade da vida que você já tem. Porque foi mais ou menos o que eu encontrei caçando apartamento muito assim por todos esses últimos meses. E aí eu comentei também que acho que para um casal viver bem junto aqui em São Paulo, minimamente tranquilo, com mínimo de conforto, eu acho que pelo menos uns 10 mil reais juntos esse casal precisa por mês. Não sei se é exatamente 10 mil reais, se é 8, se é 12, mas algo por volta disso. E sem luxo, tá, gente? E aí eu recebi um comentário de uma moça falando que me faltava consciência de classe, porque eu tava falando isso, que era um absurdo, né? Falar 10 mil reais. E que tem muitas pessoas que vivem, né, com muito menos, que pagam muito menos de aluguel, em bairros mais simples, etc. Gente, com toda certeza. Sim, mano, mas isso é o grosso de São Paulo que você tem lá. A gente tem padrões muito baixos. A gente tá acostumado a pagar muito caro por coisa muito ruim. Eu fiquei chocado, porque eu vivi muitos anos em São Paulo, né? Eu não tinha esse hábito de sair de São Paulo, assim. E quando eu fui sair já com consciência, assim, entendendo mais do mundo, né? Pô, eu era programador, ganhava na época lá 10 conto, que era tipo 20 e poucos mil hoje, 25 pau. Você convertendo pela inflação. Eu morava numa casa na quebrada, velho. Era isso, o meu luxo era ter um portão automático e de carro pro trabalho. Um carro velho também, não era carro zero, não era carro bom. Não dá pra você ter um carro bom lá em São Paulo que você fica com medo dos caras te roubar. Então era isso, fazia isso daí. E aí um dia eu fui pro interior, cara. Eu cheguei lá, eu vi as pessoas, funileiro, pedreiro, caminhoneiro. Os caras moravam numas casas assim, caralho, casa com piscina gigante, tudo bonito, bem acabadinho, recém-construído. Coisa que não me chocou muito. Falei, caralho, São Paulo você se mata de estudar pra trabalhar, pra morar mal pra cacete. No caso eu não pagava caro, que era casa própria, né? Mas sem espaço, sabe? Tudo espremido, apertado, assim, pra enfiar 2 carros na garagem era um malabarismo da porra. Então esse é o ponto do paulista, né? A gente acostuma com padrões muito baixos, muito baixo mesmo. Se você for pega qualquer pessoa aí de uma classe média alta que mora fora de São Paulo e leva pra ver o que é um bairro nobre de São Paulo, cara. É um bairro normal, um bairro classe média fora de São Paulo. A metragem das coisas, as coisas são muito envelhecidas também. A única coisa nova que você tem em São Paulo são apartamentos. Isso aí é verdade, tem apartamentos maravilhosos sendo construídos lá. Coisa milhão e meio, num apartamentinho, cara. Você vai morar lá, você vai ficar apertando o botão e esperando o elevador chegar. Fora essa nova onda agora, se você pega apartamentos mais populares, nem garagem tem, cara. Vai morar num lugar sem garagem, velho. É absurdo. Realmente é uma coisa assim, muito, que me choca muito. E o choque pra mim como paulista foi isso. Foi sair de São Paulo e ver, caralho, o que tá acontecendo aqui? Eu me senti que nem o cara eu me sinto assim até hoje um pouco. O cara do mito da caverna de Platão, mano. Eu tava lá dentro da caverna lá, ó. Me diziam que eu tinha uma ótima profissão, um ótimo salário, mas minha vida era uma merda. Era uma bosta. Que é isso aqui, cara? Que nem aquela mulher lá que faz, esqueci o nome dela, dá um abraço pra ela. O que é isso? O que é isso? Essa é a sensação que o paulista tem quando ele sai de São Paulo. Fala, que isso, mano? O que é isso? E o detalhe é, né? Você vê que aquele salário que você tem, se você sai de lá, você consegue comprar uma vida infinitamente melhor. Você está em lugares melhores, mais bonitos. Você não tem que se preocupar o tempo todo de vir alguém levar seu celular. Você não tem problema, às vezes, de dormir de noite e achar que o cara vai pular o muro da tua casa para te roubar, né? Um trauma que paulista tem, né? Quando eu dormi a primeira noite na casa do interior aqui é uma casa num condomínio, né? Então as casas aqui, elas não têm grades na janela. Mano, eu quase não consegui dormir de noite. Eu fiquei pensando, mano, alguém vai pular ali, vai quebrar o vidro, vai entrar aqui dentro. Eu juro por Deus. Eu acordava de noite assustado, assim, ó, qualquer barulhinho, eu olhava, caralho, será que estão entrando? Será que tem alguém dentro da minha sala aqui, né? Hoje isso aí já tá mais tranquilo pra mim. Mas pensa, dormir numa casa sem grade, dentro de um condomínio, já era assustador pra mim. Que eu tava acostumado em São Paulo, é uma fortaleza, né? A casa própria lá em São Paulo, ela é toda... Parece uma...
Parece uma fortaleza pro apocalipse zumbi, né? Que é grade forte, assim. Pra você ter uma ideia, né? A grade lá de casa, a gente tem tanta paz lá dentro de casa. Pelo seguinte, as grades da casa da minha família, elas são de ferro. E meu pai, quando colocou, ele mandou soldar as grades no ferro da fundação da casa. Pra você ter uma ideia. Não é só a grade cimentada lá, não. Que isso aí não é segurança suficiente. É uma grade de ferro forte soldada naqueles ferros da estrutura da casa. Aí sim. Aí você fala, agora não consegue arrancar essa porra, não. Porque tudo bem, só no cimento o cara faz barulho pra arrancar, você acorda, né? Mas você, a menos que você tenha umas armas em casa, você vai reagir como, né? Você não tem muito o que fazer, você vai ligar pra polícia e ficar esperando a polícia chegar. Aquela ideia que a pizza chega mais rápido que a polícia, né? Você pede um Uber, pede um iFood, chega mais rápido que você pedir a polícia. Então você tem que ligar pra polícia e torcer pra polícia chegar antes do cara terminar de quebrar a parede pra entrar lá na sua casa. Então, é absurdo, cara. É absurdo. Tem pessoas que vivem com muito menos do que isso. Tem muitas pessoas aí que sustentam família com um salário mínimo. Mas isso não significa que essas pessoas têm acesso ao mínimo de conforto. As coisas estão caras. Tá tudo muito caro. E eu sei que eu falo de um contexto privilegiado. Eu sei disso, eu tenho plena noção. Mano, isso é outra palavra também que dentro do tranquilismo é um elogio. Privilegiado, playboy, tudo isso é elogio, cara. A nossa cultura é, ai meu Deus, eu sou um privilegiado. Pô, graças a Deus, que bom. Tudo que é privilégio é bom. Eu até fiz um comentário sobre isso hoje de manhã no LinkedIn, por isso que eu lembrei, né? Como que a nossa linguagem ela tá ruim, né? Desfavorece a gente achar que os caras fizeram uma lavagem cerebral na gente pra gente achar que ser guerreiro é melhor do que ser trabalhador. O guerreiro morre na guerra lá pra manter um político no poder. Aliás, ser guerreiro é melhor que ser playboy. Playboy é o cara que não trabalha e tem uma vida boa. Caralho, que porra que fizeram com a nossa linguagem, mano. Isso. Mas as coisas estão caras. Gente, quando a gente tava procurando apartamento, perto do trabalho do meu noivo, a gente não encontrava coisa por menos de 4 mil reais. E 4 mil reais chorando, que a maioria era 5 mil pra cima. A gente acabou optando por morar no bairro mais afastado, do qual meu noivo pega 1 hora de trânsito todos os dias pra ir e voltar do trabalho, porque aqui a gente encontrou um aluguel que a gente considerava que era mais justo pelo tamanho do apartamento que a gente mora. A gente mora num bairro de classe média baixa, não é um bairro luxuoso, não é um bairro, nossa, que bairro pop, que bairro interessante, e a gente paga por volta, só no aluguel, né, sem condomínio e tudo mais, por volta de R$ 2.500. Semana passada a gente foi ao mercado pra comprar coisas básicas, arroz, feijão. Até um apartamento que tava construindo lá perto da casa que eu alugo em São Paulo, que é um bairro mais ou menos também, não é bairro bom não. Graças a Deus é um bairro muito silencioso. Bairro de idoso, isso aí é a raridade de São Paulo. Um bairro que você consegue dormir, sabe? Sentar um tchum-tchá de noite, é isso. O bairro silencioso de São Paulo é isso. Lá tinha um apartamento construindo, cara, que na planta é R$400 mil as unidades e não tinha garagem. Cara, não tem 400 mil reais, quase R$500 mil num negócio sem garagem, mano. Puta que vai que eu falo. O padrão do paulista tá muito baixo, velho. A gente tá com um padrão muito baixo. E a dureza é como Tóquio, como outras grandes cidades do mundo aí. Tem um número grande de pessoas que moram em São Paulo e nunca saíram de lá. Você sai assim pra fazer uma viagem, uma coisa ou outra. Agora você sair, você ir, tem uma família fora que você vai, conversa e vê como é que é a realidade, as outras coisas, né? Eu acho que até a internet tá tendo um papel muito bom nisso, né? De mostrar pro paulista o quanto que a nossa vida lá é ruim. Aí fica nessa, é privilegiado. O cara que tem um apartamento com a garagem ali é privilegiado, é um playboy. Caralho, tipo, e ainda carrega essas palavras com significado negativo, né? Deus do céu, aí tá fudido mesmo. Proteína, salada, legume, nada. Nossa, meu Deus, lá comprar um caviar no mercado. Não, a gente gastou R$350. Nesse bairro aqui, que é um bairro que, em geral, as coisas não são das coisas mais caras do mundo, tá? Porque em bairros... O detalhe é, você vai no mercado lá e no mínimo 1 hora, né? Dependendo da pessoa que trabalha, ela pode ir no mercado final de semana, que a vida do paulista é isso, bicho. Você trabalha durante a semana, final de semana você gasta no mercado e arruma na casa. E dormindo pra trabalhar mais depois. Não dá, mano. É uma realidade muito foda, tá ligado? Não é só a grana, não, mas o tempo também. Quanto mais barato o mercado, mais você gasta o seu tempo lá. Você já trabalhou, veja, uma jornada de 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, 9 horas por dia, mais 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, 11 horas por dia de semana. Aí final de semana aí você vai ficar gastando horas ali só pra sobrevivência, né? Então isso que é foda, mas é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, né? De todos nós que estamos em grande cidade, dessas coisas que de fato, mano, tá tomando muito da nossa vida, né? Às vezes a gente tá tão acostumado com aquilo, que é desde criança, morando, vivendo desse jeito, e gastando aquele puta tempo pra ficar indo e voltando dos lugares, que a gente nem se toca de quão ruins são as coisas, né?
E a internet tá aí para mostrar isso, né? Às vezes o mesmo salário que você tem, às vezes até um pouco menos, só de você sair de São Paulo, meu Deus. Por isso que essa ideia de querer comparar trabalho híbrido com trabalho remoto não faz sentido, porque o fato é você estar preso em São Paulo no híbrido. Tá certo? Você tem a libertação total trazida pelo remoto, aí você consegue desfrutar mais dos potenciais ali da vida que você consegue comprar com seu salário, tá ligado? Olha que interessante o comentário do... Gostei muito do comentário do Vitor João, ó. Vitor João mandou aqui, ó. O privilegiado errado é o que não aproveita os privilégios. Pois é, a nossa cultura está fazendo um grande desserviço, né? Para a pessoa que está embaixo, ela acha que o privilégio é ruim, e aí se ela acha que aquelas coisas que são boas são ruins, ela não vai querer buscar aquelas coisas, então ela fica presa ali embaixo. E o outro também, para a pessoa que está na situação boa e cai nessa conversa fiada também, em vez de ele aproveitar a vida dele, ele vai querer ficar, ele vai ter o sentimento de culpa, que não vai permitir que ele desfrute das coisas boas que ele tem. Em alguns casos ele pode até querer abrir mão daquilo, né? Falar, não, o privilégio é errado, então não quero ter privilégio, eu quero ter uma vida não privilegiada. Vai ter aquela vida ruim sem precisar, né? E é aí que a gente traz a mensagem do tranquilismo, né? Onde você não julga mais a justiça das coisas. Mano, o mundo é injusto, velho, vai fazer o quê? Quanta situação que você toma no cu na vida e não pode fazer nada. Então, naquilo que você tem coisas boas, você tem que aproveitar sem culpa, sem nada, sem dó nem piedade, mano. Aproveita o seu lado bom. Porque o seu lado ruim, ninguém vai tirar a cruz que você tem que carregar das suas costas, não. Então, desfrute da glória que você tem também, né? Acho que essa é uma das mensagens mais interessantes aí que a gente pode trazer e que o mundo mais precisa dentro do tranquilismo, né? Mano, você tem que aproveitar a sua vida, velho. A vida não é justa, o mundo não é justo. Então, por que nas suas coisas boas tem que ser? Você não sofre injustiça também? Então, uma série de coisas aí que a gente sofre injustiça na vida, né? Então, quando a injustiça nos privilegia, a gente tem que abraçar ela. Quando a injustiça nos prejudica, a gente tem que tentar se livrar do cargo injusto, né? Então, mais importante do que algo ser justo ou não é algo ser bom ou ruim pra você. O que é bom, você abraça e desfruta, velho. O que é ruim, você tenta se livrar, tá ligado? Nobres, tudo dá uma aumentadinha, né? O mercado dá uma aumentadinha, a gasolina dá uma aumentadinha. Quando eu falo de viver minimamente bem, eu não tô falando sobre luxo, não tô falando sobre comprar a bolsa. Mano, eu não consigo parar de pausar isso aqui pra comentar, porque isso aí é muito true, velho. É muito true. Você vai abastecer o seu carro, né? Na época que eu trabalhava lá presencial, era assim: você trabalha num bairro caro e mora num bairro barato, que é o empreendedorismo do paulista, é isso, né? Você contrata a pessoa de mão de obra onde é mais barato e traz ela para trabalhar no lugar onde é mais caro. E aí depois ela volta. É uma atividade empreendedora no final das contas. Então eu só abasteci meu carro lá na quebrada. Porque se eu fosse abastecer o carro lá perto do trabalho, meu Deus do céu, ficava a gasolina que era na época lá R$2,50 na quebrada, no bairro onde eu trabalhava era R$3,20. 3,30, né? Claro que aí o custo do local influencia, né? Porque o cara, para ter um posto ali, ele paga um aluguel mais caro, IPTU, taxas, os funcionários são mais caros, tudo é mais caro, né? Então reflete no preço das coisas também. Agora, uma vantagem que você tem é se você vai nesses mercados mais premium, né? Pão de Açúcar, Sonda, esses aí, tem a tendência de você pegar menos fila, né? Se você vai naquele mercado baratão lá, atacadão da vida, é horas, você fica horas lá parado numa fila, tá ligado? Puta que pariu. Você que já trabalhou 12 horas por dia de segunda a sexta, você tem só o seu finalzinho de semana livre e você vai perder 1 hora numa fila? Não dá, velho, não dá não. Luxo fazer viagem pra Europa todos os meses. Tô falando de poder ir ao mercado e escolher o que você vai comer, mesmo que doa no bolso, porque as coisas estão extremamente caras. Eu tô falando sobre poder pagar um plano de saúde, no meu caso, que sou autônoma, poder levar meu cachorro no veterinário, poder comprar um medicamento caso eu fique doente, pagar água, luz. Pois é, mano, de novo nessa ideia que a gente tá acostumado com padrões muito baixos, mano. O que a gente tá chamando de luxo em São Paulo é só o básico, tá ligado? Net, gás, poder ter um tanto ali para você conseguir poupar, investir o seu dinheiro, pensar em planos a longo prazo, ter o mínimo de acesso ao lazer, poder comprar um livro, poder ir ao cinema, poder pagar um curso de inglês, guardar dinheiro para uma viagem, guardar dinheiro para dar entrada numa casa, ter uma reserva para eventuais emergências, enfim, gente, são coisas que não são luxos, mas são coisas que são confortáveis de ter. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada,
Eu tenho um trabalho próspero, meu noivo tem um trabalho... Mano, para de usar essa ideia de privilégio como algo ruim, cara. Pelo amor de Deus, é uma coisa boa. Mandando um abraço pra Deve a mãe chegando aí. Lucas Moto chegando, Papa Tranquilão, que é o Papa americano novo, né, que chegou por aí. A Rosane falando aqui, ó, que o Rio de Janeiro também é horrível, né? Os únicos lugares aceitáveis são a região da Tijuca e a Zona Sul, né? Quando eu estive no Rio, eu fiquei hospedado numa parte hotel na Barra da Tijuca. Deus do céu, que lugar lindo, aquele mar, né? O mar da Barra da Tijuca é lindo demais, é verde, né? São muito caros, né? Quer ir pro interior do sul, assim que puder. Pois é, mano, essa é a bênção, como diz o rapaz aqui mais cedo, que o presencial... Esqueci, mano. Aqui, ó, o Márcio Guilherme. O híbrido, não, semipresencial, né? Híbrido tinha que ser um dia de trabalho e outro de folga. É mais ou menos isso, né? Essa coisa de poder sair do... Olha só o Space, mal dá pra fumar um com esse salário. Outra coisa também, né, mano? O Vitor João, ó, pra aprender o inglês na English Bay pra trabalhar na gringa. Pois é, valeu pelo merchan aí, o Vitor João, que fez aqui pra nós. O Guilherme Luiz degustando do almoço degustando da live durante o almoço do presencial. Obrigado por isso, tranquilão. Tamo junto, obrigado pela sua presença aí, Guilherme Luiz, e que em breve você consiga também um trabalho 100% remoto, tá ligado? Bom, também. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não tem isso, sabe? Não tem acesso a essas coisas que meio que são consideradas o mínimo do conforto, não é luxo. As coisas estão extremamente caras. Para você ter acesso ao mínimo de conforto, você precisa de dinheiro. E falar sobre isso não é questão de falta de consciência de classe. Falta de consciência de classe seria eu achar... Mano, consciência de classe também, velho, é um negócio que te limita, tá ligado? Você tem que buscar melhor pra tua vida, independente. Tudo bem, você vai ter ali o limite, né? Pô, quanto mais pobre você nascer, mais difícil vai ser sua vida. Isso aí é interessante você saber também, até para limitar um pouco seus sonhos. Né? Dentro do tranquilismo a gente aborda isso. Eu vou querer sonhar com aqui mesmo, tem um condomínio aqui perto que o lote é 1,5 milhão. Eu não vou sonhar com a porra dessa, tá ligado? Mas também não é por isso que eu tenho que me contentar com uma coisa muito ruim, né? É aquilo, desde que seja uma coisa mais ou menos que dê pouco trabalho, sempre vai valer mais do que uma coisa boa, ótima, que dá muito trabalho. Isso aí é básico, né? Mas, ponto, isso é uma coisa. Agora, a outra você tem que ficar satisfeito com coisa ruim? Não, né, mano? Desde que é aquilo, se o seu trabalho não vai piorar tanto a sua vida quanto o dinheiro vai melhorar, né? O dinheiro trazido para aquele trabalho, você trabalha. Agora, se você vai ficar se matando, né? O que o tranquilista é contra é você viver um pesadelo na ilusão de um sonho. Então, você tem uma vida de trabalho muito exaustiva para talvez conquistar alguma coisa no futuro longínquo. Isso aí o tranquilista é contra. Mas, de outra forma, é você saber nomear uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim, tá ligado? Tipo assim, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não é porque, consciência de classe, porque eu sou de uma classe e tal, eu tenho que viver de tal forma. Não, mano, você tem que tentar achar o que você puder ali para poder melhorar a sua própria condição, né? Até a ideia de classe eu acho meio aprisionadora também. Tudo bem, a gente tem essas duas grandes classes, né? Aquela classe que trabalha e a classe que desfruta. O que a gente tá tentando fazer no tranquilista dado que a gente sabe que você nasceu pobre, fudido, lascado, você estaria na classe que trabalha. Mas você tá tentando dar um jeito de passar para a classe que desfruta. E aí você fica no modelo híbrido. Mas o julgamento não é esse aqui, né? A gente não quer fazer justiça no mundo, tá ligado? Não consegue nem pagar nossas contas, vai conseguir mudar o mundo, né? Na minha visão é essa, o foco tá aí, mano, eu quero mudar minha vida o tanto que eu puder. E aí se eu puder sair dessa coisa aqui, mesmo estando dentro de uma classe ali, que é a classe que trabalha, eu dar um jeito de hackear as paradas ali, seja trabalhando menos, desejando menos, seja conseguindo mais resultados, seja fazendo o que tiver que ser feito, que não dê tanto trabalho, né, para poder vir para esse lado que desfruta mais do que para o lado que produz, né, já é um negócio aceitável. Lembrando que no Brasil 20% das pessoas só produzem, né, então é uma foda que você está nos 20% que tem que produzir para sustentar 80%. Então é mais um incentivo aí para que você tente sair desse lado que produz para o lado que desfruta. Imagina, se você estiver ali com os valores certos, você consegue, né? Seja aquela pessoa que está desfrutando ali porque ela trabalha pouco e vive com pouco, seja aquela pessoa que está desfrutando porque ela trabalha um pouquinho também e consegue muito resultado, né? Então seria mais ou menos essa ideia, né? Porque é aquilo, todos nós somos formados com todas essas ideias aí que compõem a base cultural brasileira, que a gente pode resumir em que dizer que o guerreiro, você ser guerreiro é bom e ser playboy é ruim. Basicamente, você vai resumir toda a cultura brasileira nisso.
Toda a escassez, toda a culpa que a gente carrega, todas essas noções que a gente tem, né? Porque é absurdo a pessoa xingar você de privilegiado. O que é ser privilegiado? É ter uma vida boa, véio. Então isso aí não é xingamento, mano. Isso aí é elogio, tá ligado? Então, se o cara xinga você de privilegiado, de playboy, disso, daquilo, na verdade, você tem que fazer uma tradução, né? A tradução simultânea. Pra ele aqui não é um xingamento. Por quê? Porque ele foi ensinado dentro dessa cultura de que coisas boas são ruins. E pra você isso é um elogio, porque você acha certo, acha que é bom mesmo. Você quer ser o playboy, velho. Você quer ser o privilegiado. Você não quer ser o guerreiro, o cara que vai morrer na guerra pra manter um político no poder. O cara que vai se matar de trabalhar pra que o outro desfrute. Não. Eu acho que a consciência de classe, ela explode aí, né? Quando você combina a consciência de classe com o pensamento individualista puro, né? Quando você vê que, mano, egoísmo, individualismo, isso aí é o melhor que você pode fazer na sua vida, né? Quando você entende a passagem do Evangelho do Senhor, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar, velho. Se você não se amar, você não consegue nem cumprir esse privilégio. E se amar também, dizem por aí que é egoísmo, né? Então egoísmo também é elogio. Playboy, privilegiado e egoísta é elogio, velho. São 3 elogios combinados. Tem um monte de coisa na nossa cultura que é assim, né? E você vai fazer as coisas pensando em você primeiro, nas suas necessidades. Nem necessidade, véio. Necessidade também é outra coisa. Se você está pensando, minhas necessidades, você está com a mentalidade escassa ainda, você está sofrendo nisso. Lembrando que o Brasil é um país que dificilmente você vai realmente ter uma necessidade básica de vida. Basta tu cometer um pequeno delito, você vai preso e come de graça na cadeia. Toma um solzinho, troca ideia com os parça, lê uns livrinhos. Então não há realmente necessidades no nível raiz da palavra ali que você não consegue satisfazer. O que você faz, esforço que você faz, trabalha, essas coisas, é para atingir os seus desejos, mano. A gente tá vivendo por desejos já. E isso é um negócio libertador também, porque você pensa, mano, por que eu vou me matar de trabalhar? Tem um trabalho que eu tenho que trabalhar não sei quantas horas por dia aí, presencial lá, pegando trânsito, tudo isso, pra quê? Pra comprar uns apetrechos, uns badulac? Tudo bem, a gente lutaria essa guerra se fosse pela sobrevivência, mas não é mais por sobrevivência, não. É por luxo, é por privilégio, é por coisas pequenas. Vai que dá pra gente ter várias interpretações sobre isso, né? São coisas que não vale a pena o nosso sacrifício, velho. Acho que essa é outra ideia também, né? Interessante. O mundo é injusto, mano. Ele não merece que você morra por esse sistema que tá aí, não. Você tem que hackear ele pra você montar em cima dele. Essa é a melhor coisa. O pessoal chama isso meio que de black pill, né? Você percebe que, mano, o sistema ele é tudo fodido, ele é todo errado, todo injusto. E por que você vai ficar sendo o guerreiro que vai sustentar essa porra? Não seja não, tá certo? Tem tipo o outro lado, que é o outro lado que tá do lado certo da parada, né? Aquela ideia de pedra e vidraça. Olha, tudo bem. A justiça seria o quê? Ninguém tacar a pedra na vidraça, mas existe a pedra e a vidraça. Alguém em alguma hora vai jogar a pedra na vidraça. Então, esses 2 papéis é melhor você ser a pedra. Por que você vai ficar sendo a vidraça? A vidraça só vai tomar no cu, né? Então, tudo isso são raciocínios que a gente pode fazer aí para tentar expandir essa mente de uma maneira que te favoreça, sabe? Você que tá me assistindo aí, né? Que às vezes está passando por alguma situação nesse sentido de carregar culpa e de às vezes até por estar tão imerso numa mentalidade que te empurra o ruim como certo, né? E o bom como errado, para que você possa ter essa consciência. Tudo bem, tu já tem a consciência de classe, beleza, a consciência de classe te leva à conclusão de quê? De que o mundo é injusto. Então você não tem que cumprir as regras desse mundo aqui, porque essas regras foram feitas para te fuder. Você tem que achar o caminho que você tiver que achar para poder quebrar essa porra toda e aí mudar a sua condição, montar em cima do mundo. Em vez de você ficar carregando o mundo nas costas, você monta em cima do mundo e faz o mundo te carregar, porque essa é a história. Claro, seria justo, belo e moral que cada um andasse com as suas pernas, que seria muito bonito se o mundo fosse justo, mas já que ele não é justo, né? Seria algo, vamos dizer assim, né, que essa mentalidade mais relacionada à classe, essas coisas, ela tá esperando um negócio coletivo. Então não adianta você despertar, você tem que despertar todo mundo para que todo mundo desperte e faça o negócio ali para chegar numa situação mais justa, né? Resumidamente seria isso. Agora, no nível individual você também pode fazer isso. Você vai ficar esperando os outros? A gente só tem 80 anos. Então a gente tem que despertar para essa coisa e fazer a revolução na nossa própria vida, dentro dos nossos próprios valores, para que a gente transforme ela e chegue a uma situação melhor para a gente e para os nossos, para a pessoa da nossa família, pessoa que a gente ama, pessoa que tem os mesmos valores que a gente também, né? O bom da internet também é isso, você conseguir transitar entre diferentes bolhas, e aí uma delas você vai encontrar. Vocês que estão aqui dentro do Tranquilismo, talvez vocês tenham aí a mesma filosofia que eu, né? Você que tá meio puto aí, provavelmente não. Mas somos um grupo de pessoas aqui que pensa mais ou menos da mesma forma e que por isso
a gente tá aqui trocando ideias, você mandando o seu comentário aí, eu tô aqui dando minhas ideias também, interpretando essa coisa toda, para que a gente vá construindo essas comunidades, como diria Raul Seixas, né, mano? Viva a sociedade alternativa, cara. E eu acho que é por isso que a gente tá percebendo que São Paulo não é um lugar bom. Porque lá é um negócio cosmopolita, é um negócio que você vai misturar um monte de pessoa diferente no mesmo espaço, em um espaço pequeno. Então você tem a convivência forçada e o conflito constante com diferentes valores, né? Pessoas que pensam totalmente diferente de você, dividindo o mesmo espaço com você. Claro que tem o lado bom disso, a flexibilidade, a tolerância, tudo isso tem. Mas tem o lado ruim também, aquele lado ruim do cidadão que quer fazer uma festa na hora que você quer dormir, tá ligado? O lado ruim de você estar em um lugar e tem um monte de gente indo também. O lado ruim de você querer estar num lugar e tem um monte de gente que quer estar ali também. E aí o apartamentinho fica caro, né? Aí o trânsito fica congestionado, aí você não consegue dormir de noite. Então tudo isso é uma situação assim, se você sai, né? Acho que é legal você ter essa ideia de bolhas, acho que isso já na internet já está muito mais amadurecido, né? De forma que você tem pessoas com valores parecidos conversando entre si. O próximo passo seria a gente transformar isso no mundo físico também, né? A gente começar a ter mais bolhas ali no mundo físico, para que você conviva com pessoas com hábitos parecidos com o seu. No final das contas é só isso, é só você ter paz, né? Você não viver nesse constante estado de conflito, que o fato da cidade jogar todo mundo dentro ali daquele espaço limitado, né? E todo mundo tão diferente. Imagina, se São Paulo fosse 20 milhões de pessoas que têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos interesses. Seria muito mais fácil de conviver, porque todo mundo ia estar mais ou menos ali na mesma pegada de fazer a mesma coisa, de ter o mesmo tipo de horário, né? Você não ia ter o cara querendo ouvir música alta na hora que você quer dormir. Provavelmente você teria uma comunidade onde o cara fosse fazer uma festa, você seria convidado, você iria lá também. Você não teria essas pequenas, vamos dizer assim, que são pequenas bolhas. O problema é que essas bolhas elas estão em conflito constante porque elas estão muito próximas, né? A ideia é bolhas, mas bolhas afastadas, porque aí na hora que tu faz uma festa aqui, ó, tá todo mundo da sua bolha ali naquela festa. É aquela ideia que você tinha naqueles bairros antigos. Às vezes você vai para o interior, você vê situações assim ainda. Você tem uma rua, mesmo um bairro, dependendo, onde todo mundo é primo, tá ligado? Todo mundo se conhece, né? Então existe de fato um senso de comunidade. Agora a grande cidade não, porque a grande cidade são vários indivíduos misturados no mesmo espaço. Não haveria problema nenhum em você ter vários indivíduos se eles estiverem dispersos, cada um cuidando da sua vida, não tá misturado, né? Agora lá todo mundo quer estar lá por causa da porra do dinheiro, a ilusão, né? A ilusão de trocar um salário de 3K por um de 5, porque você acha que 5 vale mais que 3, mas quando você olha, né? A merda toda é essa, mano. O dinheiro é um bagulho que é um número, você consegue fazer uma comparação tranquila dele. Você compara 3 com 5, você sabe que 5 é maior que 3, acabou. Agora, você não tem como comparar, não existe uma coisa tão clara assim para te dizer se o que você compra com 3 mil fora de São Paulo e você compara com o que você compra com 5 mil em São Paulo ali, para você ter essa clareza de que o que você compra fora com menos dinheiro é melhor, tá certo? Você pode traduzir isso, né? Uma tentativa que eu faço seria metros quadrados, por exemplo, né? Olha, com um salário de 3 mil fora de São Paulo, quanto metros quadrados você usufrui no seu dia? Isso seria uma medida. E quanto você usufrui em São Paulo? Provavelmente você vai ver que São Paulo você perde nisso aí, né? Você pode ver o tempo também, né? Quanto tempo eu tenho que eu não estou em função de fazer esses 5 mil fora de São Paulo e em São Paulo, né? Aliás, fazer 3 mil fora de São Paulo ou 5 mil em São Paulo, né? E todo o sistema está feito com um monte de coisas aí, de armadilhas, né? Para fazer a gente ficar iludido. Por exemplo, achar a carga horária de trabalho é 8 horas. Se eu trabalho 8 horas, então por que diabos eu estou saindo da minha casa às 5h30 da manhã e chegando às 8? Essa matemática está errada, né? O duro é como é que você vai fazer essa conta? Não tem como, é uma conta muito individual, né? E aí você olha os níveis de educação aí do Brasil, que eles são ruins, a maior parte das pessoas não consegue ler e interpretar um texto, que dirá a pessoa ter essa noção de que a sua jornada de trabalho não é 8 horas, né? Imagina, se você nunca experimenta o trabalho remoto, né? Que é o primeiro choque que você tem no trabalho remoto é isso, você está acostumado a acordar às 5h30 da manhã e ficar em função do trabalho até 8, 8h30 da noite. E aí um belo dia você está acordando 8h58 e 6h01 você já está livre. Você almoça em casa, tá ligado? Ou então você pode fazer um gato ali, você tira o seu horário de almoço, começa meia hora mais tarde, para meia hora mais cedo. Dica aí pra você, né? Você pode no trabalho remoto, você pode fazer isso. Se você quiser sair uma hora antes ou entrar uma hora depois, você vai ser pego. Mas se você entra um pouquinho depois, sai um pouquinho antes e não faz horário de almoço, ninguém percebe, ninguém enche o seu saco, né? Então tudo isso são coisas aí, fenômenos que a gente vai tendo, né? Claro que o duro nem todo mundo experimenta essas paradas, né?
Eu acho que se todo mundo tivesse a chance de trabalhar remoto, por exemplo, por 6 meses, ele ia perceber essa comparação, né? Se todo mundo tivesse essa chance de repente sair de São Paulo e ver, imaginar como seria a sua vida em outro lugar, olhar preço das coisas, né? Com a internet você tem tudo isso, mas às vezes parece que falta pra gente um certo direcionamento, né? Talvez a gente ser intencional. Claro, esse trabalho que eu tô fazendo aqui de fazer esse vídeo, contar essas histórias aí pra vocês e trazer minha vivência, você trazendo a sua e navegar, e eventualmente você que tem algum interesse desse tipo, você vai pesquisar também. Tudo isso é uma ferramenta, né? Mas nada substitui, nesse caso aqui, você de fato pegar, entrar no seu carro, sair de São Paulo e ficar uma semana numa cidade do interior, sabe? E fazer coisas ali. Por exemplo, você ir no mercado e perceber que você acha uma vaga no mercado, que você pode comprar um negócio e não vai pegar uma fila, né? Interessante no interior é isso. Quando tu pega uma fila aqui em São Paulo, é equivalente a um negócio sem fila que você faz em São Paulo. Porque em São Paulo a gente está tão acostumado com aquelas filas de muito tempo. No dia que a gente vai no mercado e tem 3 pessoas na nossa frente, a gente considera que não tem fila. No interior já é o contrário. Você fica um tempo no interior, você experimenta o quê? Você vai no mercado, normal é você não ter fila nenhuma. Você terminou sua compra, você já passa no caixa. Quando tem uma fila, 2 ou 3 pessoas. E aí você já fala, olha, tem fila hoje aqui. Mesma coisa a questão da vaga, né, de estacionamento. Isso é outra coisa também, para quem dirige, né? Você consegue perceber claramente isso em São Paulo. A maior parte dos lugares que você vai em São Paulo, você não tem onde parar o carro. Você não tem um estacionamento, você ou vai parar o carro na rua ali, às vezes você não acha vaga, ou então você para no estacionamento privado, que também é bom. Mas às vezes o estacionamento privado não está do lado da coisa que você vai. Agora no interior não. No interior, a maior parte dos lugares que eu vou tem estacionamento. E se não tem, eu consigo parar o carro praticamente na frente, né? Até mostrei para vocês aqui a experiência do dia que eu fui fazer um exame admissional, né? Fui contratado na CLT, tinha a opção de fazer exame admissional. Eu escolhi, se eu fosse fazer em São Paulo, tinha uns lugares fixos lá que eu ia fazer. Agora no interior eu podia escolher a cidade, né? Então eu escolhi uma cidade para fazer um admissional, onde tinha uma clínica com uma vaga para eu parar meu carro. E eu fui lá, eu parei o carro na vaga, entrei, dei meu nome, a médica já me chamou, fiz o exame, voltei e saí. Sei lá, deve ter gasto uns 10 minutos em tudo isso, entre sair da minha casa, pegar o carro e ir lá, fazer todo o processo e voltar. 10, 15 minutos. Em São Paulo, para fazer a mesma coisa, é 1 hora para ir, 2 horas lá esperando, mais 1 hora para voltar. Então, como é que você compara, né? E precifica essas coisas, né? Então, eu acho que essas são as 2 unidades aí básicas que a gente tem. Tanto para você que está considerando ir para São Paulo trabalhar, eu já digo, não vai, porque é ilusão total, né? Você pode pegar vários depoimentos de pessoas disso. A pessoa vai e acha, não, eu ganho 3, aí lá eu vou viver com 3, aí eu vou ter 5, aí eu vou juntar 2 mil por mês em tanto tempo, não sei o quê. Só que você chega lá, você não consegue juntar o dinheiro, porque você percebe que tudo é mais caro, né? Então, metros quadrados e tempo. Faz essa comparação pela internet, você consegue facilmente verificar a quantidade de metros quadrados, você consegue ter acesso, né? Você vê um salário de 5K, por exemplo, você vai ter um aluguel de mais ou menos uns 30%, né? Isso que o pessoal fala por ali. Então, R$ 1.500 você teria para o aluguel. Vai ver o que você aluga lá em São Paulo com R$ 1.500, tá ligado? Aí você pega esses mesmos 3 mil que você ganha no interior e vê o que você aluga com R$ 900, que seria essa proporção, né? E aí você consegue perceber claramente que você consegue mais metros quadrados com aquele salário, com a proporção do salário. Veja só, né? Você está pagando R$ 1.500 em São Paulo por menos metros quadrados do que com R$ 900 no interior, né? E aí você traz essa comparação com o seu salário, né? Então é mais ou menos essa ideia que eu teria. Isso aí dá para você comparar. Agora o tempo só você estando lá para você perceber. Isso vale para os 2 lados, né? Tanto o paulista, a gente tem uma mente... Pô, eu que sou motorista paulista, falou para mim que eu vou ter que sair de casa às 6 horas da tarde, eu já tenho uma perspectiva de, puta, fudeu, vai estar trânsito, vai estar não sei o que, né? Um dos choques culturais que eu tive também, no dia que eu tava no interior aqui, 6 da tarde eu precisei sair para levar minha esposa na rodoviária, no centro da cidade. Aí você, puta, ó, sexta-feira, 6 da tarde. Eu entrei no carro, cheguei lá e falei, caralho, 6 da tarde não tem trânsito? Como assim? E como isso, tem uma série de coisas que são assim também, né? Que é foda, mano. A menos que você vai e experimente aquela porra, você não consegue conceber. Então talvez teria que fazer uma semaninha, mano. Pega uma semaninha de Airbnb em São Paulo, né? E vai no mercado, faz um trajeto lá do seu Airbnb até o lugar onde você vai trabalhar, volta, né? Lembrando sempre que os lugares onde tem trabalho em São Paulo são os piores lugares que tem. É um lugar onde é mais caro e tem mais trânsito, né? Então faz esse experimento, mano. Você vai ter que investir, né? Vai ter que investir tempo e dinheiro para fazer esse test drive para você ver
que não vale a pena. Eu já te adianto, tá? Se você quiser confiar no pai tranquilão aqui, mano, não vale a pena. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma vale a pena você ir para São Paulo. Não tem dinheiro no mundo que pague. Mas se você quiser, né, fazer esse test drive, faz isso. Pega uma semaninha ali, faz essa conta, né? Você vai, ó, tem uma proposta de trabalho para São Paulo aqui. Hoje eu ganho 3K, eu vou ganhar 5, vou ganhar 6. Beleza, com esse salário, onde é a empresa que eu vou trabalhar? Ah, fica na Berrini, fica na Faria Lima. Eu sei que é nessa região aí que você tem a proposta. Beleza, com esse dinheiro aqui, o que eu consigo alugar? Tá. Isso aqui fica quanto de distância? Né? Que eu fico com uma dó, cara, do cara do interior, que ele só faz essa conta e não conhece São Paulo, ele vê ali. Não, pô, aqui, ó, com esse dinheiro aqui, eu alugo, não consigo alugar lá no meu trabalho, mas eu alugo um negócio a 15 quilômetros e é pertinho. Porque o cara tá acostumado, no interior 15 quilômetros é 15 minutos para você andar. Agora você vai chegar lá em São Paulo, é 1 hora no dia normal. Se chover, alagar, tiver greve, é 2 horas, 3 horas para cima, né? Então é foda, mano. É muito foda isso aí tudo. É por isso que eu trago para você as ferramentas, né? Que melhor coisa que tem, mano, é o interior, cara. O interior já é... Você já tá num lugar muito bom. O melhor do Brasil não tá nas grandes cidades brasileiras, mas sim no interior, né? Então, como já disse para vocês mais cedo, essa ferramenta do estudo de inglês, para você prestar serviço para fora do Brasil, e também a ferramenta aqui da nossa queridíssima Rocket City, para que você estude tecnologia e tenha acesso nessa área de trabalho aí, onde você vai fazer o quê, mano? Você vai poder trabalhar para qualquer lugar aí. A gente fala do mundo, mas é exagero, né? Você pode trabalhar para o Brasil e Estados Unidos, já tá bom. Só essa abertura de mercado que você tem, né? Porque a tecnologia, ela tem as suas linguagens universais, vamos dizer assim, né? A mesma tecnologia que você faz no Brasil, você faz lá fora. O mesmo Java que você programa aqui, você consegue programar para fora. Então, se você fala inglês, você consegue abrir as portas desse mundo onde você pode ficar no interior, que é o meu caso também. Eu estou no interior hoje, até o interior premium, vamos dizer assim, né? Aqui eu estou a cerca de 1h30 dos lugares que eu tenho que ir em São Paulo, quando eu tenho que ir, né? Fazer o quê? Faz parte da vida, das obrigações. E aí você une essas duas coisas, mano. Você vai morar num lugar silencioso, relativamente mais barato, né? Se você quiser um negócio bom também, você vai ter um negócio muito melhor do que em São Paulo, no interior. Você consegue acessar coisas que, para um paulista, elas são inacessíveis, simplesmente porque elas nem existem em São Paulo, né? Certas coisas que você tem no interior, e trabalhar daqui mesmo, mano. Aí você não tem mais que escolher entre ganhar 3 mil no interior ou 5 mil em São Paulo. Você pode ganhar 5 mil no interior. Pronto. Você vai ter a única coisa boa que seria de São Paulo seria o salário maior, junto com a outra coisa boa que é não estar em São Paulo, tá ligado? Então aqui, ó, você tem esse lote aqui, ó, disponível. Você vai economizar R$ 4.254 aproveitando a promoção de aniversário da Rocket City, ó. Pega aqui essa formação, o Rocket City One, aniversário, ó, tá por 12 vezes de R$216, cara. Nela você tem 17 formações, são mais de 1.100 horas de conteúdo, né? E no final dela você tem mais de 100 projetos para pôr no seu portfólio por essa quantia aqui bem modesta, mano. Você pega R$216 dividido por 30 dias, você tá pagando R$7 por dia, cara, para fazer essa formação aqui, que eu te garanto, ó, o meu cupom Jovem Tranquilão você ainda tem o desconto 259, né? Então fica 194, cara. Não é apenas isso, 194 dividido por 30, você está pagando R$6,40 aí por dia, cara. É uma mixaria, uma merreca. E aqui, você se dedicando nesse curso, você aprendendo esse conteúdo aqui, você vai conseguir aí estar preparado para adentrar nessa, que é a melhor área, mano. É a melhor área de trabalho que você tem hoje. É a área que está segurando trabalho remoto, a área que tem o potencial de você trabalhar para fora do Brasil, e uma série de coisas nesse sentido, tá certo? Uma outra saída também, né, para você que não cabe mais no Brasil, né? Às vezes não é problema nem em São Paulo versus interior, né? Você tem em São Paulo aqui uma experiência péssima, você tem interior uma experiência boa, para mim eu já acho maravilhoso, mas dizem por aí que o exterior é melhor. Isso aí eu não sei, né? Eu nunca saí do Brasil, eu conheço São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o litoral de São Paulo, é isso que eu conheço. É um pedacinho do mundo só, né? Mas lá para fora, todo mundo que foi diz que é muito bom, por isso que eu tenho aqui a consultoria da USA Stay Abroad, né? Que dizem que lá fora, até as grandes cidades, né? Você tem condições de vida ali
boas para você viver. Diferente do Brasil. No Brasil você pensou grande cidade, você pensa em crime, violência, barulho, poluição, sujeira, né? Agora lá fora já não é assim, né? Você pode morar em lugares bem melhores. E com os serviços de imigração aqui da USA Abroad, ó, você é capaz de planejar o seu intercâmbio para você que quer ter uma imersão ali no idioma inglês, falar melhor o seu inglês, adquirir habilidades, pôr no currículo. Também estudo, né? Para você estudar em uma universidade americana, mas também o visto permanente, o visto de funcionário ali, de trabalhador, você tem tudo, cara. Toda a assessoria que você precisa, você encontra aqui na USA Abroad, né? Então corre lá, vai garantir a sua vaga aí nesse trem, como diz o Nando Moura, né, mano? A saída do Brasil, o que é? É o aeroporto, tá certo? Temos também uma excelente oportunidade para você que quer produzir conteúdo, que é a nossa queridíssima Anfla, mano. A Anfla é a sua imobiliária digital, onde você encontra canais de perfis no Instagram já com seguidores, tá certo? Para você não começar do zero, porque o começo da jornada de produção de conteúdo ele é muito ingrato. Ele não te dá retorno. É que nem você trabalhar em São Paulo. Você trabalha e não tem resultado. Sua vida continua ruim. Então, ó, por exemplo, você tem esse canal aqui, ó, com 256 mil inscritos, 27 mil reais, tá ligado? Você tem no Instagram com 50 mil seguidores, 3.100 reais. Canal do YouTube de notícias de futebol europeu, 81 mil reais. Entre outras oportunidades que você tem aqui de investimento para você iniciar. É uma ferramenta, né, que você compra para você iniciar aí a sua jornada de produção de conteúdo, tá certo? Para você que está nesse mundo também, temos a comunalize.com.br. Comunalize é a melhor ferramenta aí para engajar a sua comunidade. Nossa, falei igual um IA agora, né? Para engajar a sua comunidade aí. Você transforma a sua comunidade em uma máquina de engajamento e fidelização de clientes, né? A Comunalize tem um dashboard maravilhoso aqui, ó, que tem todas as informações que você precisa. Lá você conta com uma automação completa, né? Ou seja, a gestão automática de membros, convites, remoções, né? Tem até a integração com o seu sistema de pagamento. Tem engajamento maximizado, onde você vai compartilhar ali suas lives, seus conteúdos. E o melhor de tudo é que você não precisa de nenhum aplicativo nem site adicional. Você usa o próprio WhatsApp, a melhor ferramenta de comunicação aí mais usada, queridinha do brasileiro, tá certo? E quanto que custa? Apenas R$ 49,90 por mês, cara. É uma mixaria, é uma merreca. Qualquer um que produz conteúdo sabe Helena disso. Brás mandou R$1. Esse tema de São Paulo, lembrei desse vídeo de um amigo. Então, por R$ 1,60 por dia, né? Você tem acesso aqui na Comunalize. Vamos ver aqui, valeu. Mandou o live. Que 10 mil reais por mês me tornaria rico. 10 mil te torna rico. Puta merda, tristeza. Tem um outro vídeo aqui da Helena Brás sugerindo aí pra nós. Vamos pôr aqui na lista pra gente reagir aí nas próximas lives. Acompanha aí, Helena, né? Que lembra aquela música do Fault Boy, né? Fault Boy não, como é que chama aquela banda, gente? Esqueci agora, o My Chemical Romance. Mandando um abraço pro guitarrista Marcelo aí. Um dos melhores do mundo, cara. O melhor que eu já vi tocando, pelo menos é o Marcelo. Então, mano, com R$ 1,66 por dia, você compra aqui a ferramenta da Comunalize e vai transformar a sua capacidade de produzir aí na internet, gerar resultados, tá certo? Por aqui na nossa live, então, 65% das pessoas, né, não acham que morar em São Paulo é bom. 35%, por consequência, acha, né? Então, é essa a ideia, né? Eu quis deixar essa enquete aqui o mais genérica possível para isso, porque o cara que mora em São Paulo, ele tem uma opinião se é bom ou se não é. Ele acha que é bom, ele acha que é ruim. O cara que não mora, ele também tem essa opinião de se ele acha que é bom ou ele acha que é ruim, né? Então, hoje em dia, vocês podem ter certeza, galera, isso aqui é efeito da internet, da informação descentralizada e distribuída, como diz o Peter Turguniev, né? Ele sempre fala dessa teoria. Porque antigamente São Paulo era sinônimo de sucesso. Ele vai no interior e fala, nossa, fulano foi pra São Paulo. Vai pra São Paulo, todo mundo era rico, tá ligado? E aí com a internet você começa a perceber isso, que São Paulo é só um lugar que você paga mais caro pra ser pobre, mano. É só isso. Tá ligado? Fumante perguntando o que eu acho do Brooklyn, né? Acho ruim, mano. Acho ruim, cara, apertado. Só que assim, tem uma vantagem no Brooklyn, que é um bairro bonitinho, né? Pra quem não é de São Paulo, vamos morar aqui, ó. Brooklyn, né? O problema do Brooklyn pra mim é, eu já trabalhei lá, né? Nunca morei lá, obviamente. Mas assim, o problema de lá pra mim é o que eu mais sofria era o trânsito, cara. Por quê? Porque eu morava na Zona Leste e aí eu trabalhei justamente nesse prédio aqui, ó, que ele é meio triangular, tá ligado? Trabalhei justamente nele com vista pra Ponte Estaiada. E era um pesadelo, porque você saía do trabalho às 6 horas da tarde e você não andava. É impressionante, cara, o trânsito dessa região, né? Mas assim, é uma região boa, como você pode ver aqui, ó.
Assim, é uma região bonita, né? Para padrões paulistas, né? É bonita, é moderninho. Faz pouco tempo que as coisas lá foram construídas relativamente à média paulista, né? Então, é legal. Falou de São Paulo, é legal. Mas agora, eu moraria lá nem fudendo, tá ligado? Aqui, ó. Viva Real, né? Vamos dar uma olhada aqui no preço dos imóveis, né? Lá no Brooklyn. Brooklyn, São Paulo, né? Deixa eu ver aqui, ó. É um bairro que tem status também, mas é aquela... Eu acho que Brooklyn é um bom representante disso. Do que é um bairro nobre em São Paulo, tá ligado? Aqui, ó. 1.600.000 reais por um apartamento de 66 metros quadrados. 1,5 milhão, cara. Um apartamento. Tudo bem, é bonito, é moderno. É aquela elogio que a gente faz. Apartamentos em São Paulo, você acha apartamentos muito bonitos. Mas ainda é um apartamento. Ainda é um lugar que você vai apertar um botão e ficar esperando o elevador na hora de você sair de casa, tá ligado? A vista aqui, ó, você tem uma vista legal, uma vista para mais prédios, né? Então, assim, se você for ver com 1.600.000 fora de São Paulo, você compra uma casa de condomínio. Não é uma casa muito grande também não, mas aqui, por exemplo, a casa que eu moro aqui, ela custa 1,5 milhão se eu fosse comprar, né? Então, você veja, é uma casa mais barata. Sabe quantos metros quadrados? 200. 200 metros quadrados terra. É uma casa considerada assim pequena para padrões de condomínio de casa, né? Então, tem 2 vagas de garagem coberta e tá num condomínio. Tipo assim, eu saio e tal. Eu acho a experiência de vida muito melhor do que um apartamento. Mas aí vai de gosto, né? O cidadão que ele é urbano, que ele gosta de sair ali e pegar um transporte coletivo, um metrô, alguma coisa, né? Beleza. Nem sei se o Brooklyn tem metrô, tá? Mas, assim, é o estilo de vida, né? Eu, particularmente, eu não gosto desse estilo de vida paulista. Do estilo de vida urbano, né? Digamos assim. Olha aqui, ó. Tem um legal aqui, ó. Apartamento de 30 metros quadrados, R$500 mil. Na planta. Na planta, hein? Tem uma vaga. Tá bom? Caralho. Um apartamento... Aqui já dá pra você ter uma ideia, né? Um apartamento na planta, R$500 mil, velho. E eu diria que tá muito barato isso aqui. R$500 mil no apartamento é de graça, tá ligado? Olha o outro aqui, ó. Um apartamento de 200... Detalhe, apartamento. 200 metros quadrados. 4 vagas de garagem. Já começa a ser bom, é bom. Mas olha o preço. R$3.600.000, cara. 3.600.000 no interior. Com 3.600.000, meu Deus do céu, você compra uma casa pra você morar e compra mais uma pra alugar de condomínio ainda. Tá ligado? Então, olha aí. Mas se eu vou falar que é ruim, não é ruim, mas não vale, na minha perspectiva, não vale 3.600.000, ó. Olha o condomínio do negócio, 3.500 de condomínio, 1.450 de IPTU, cara. Só a menina não falou lá dela lá, né? Que o aluguel que ela paga é 2 e pouco. Só o IPTU aqui já é 1.400. Que porra é essa? Tem um bom aqui, ó. Apartamento de 120 metros quadrados, 1,5 milhão, né? Condomínio, 2.100 por mês. Só de condomínio aqui já dá o aluguel da menina lá, que ela tá falando, ó. Só de condomínio. Aliás, desculpa, condomínio 2.100, IPTU 780. Caralho, o que tem nesse condomínio pra custar 2.100 por mês, mano? Caralho, que porra é essa? Aí, assim, é nessa pegada, tá ligado? Olha isso aqui, ó. 200 metros quadrados, 3 vagas de carro. 4,5 milhões, velho. 4,5 milhões, um apartamento, cara. Tudo bem, é um apartamento bonito, mas são 4,5 milhões de reais, mano. O sujeito com 4,5 milhões de reais, quanto que ele vai ter por mês aqui, ó? Se ele for lá no... É isso aqui, ó. São Paulo é isso. Não compensa, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó, calculadora. Quanto que eu falei aqui? 4,5 milhões. Você tem 4,5 milhões de reais aqui, ó. 4,5 milhões. Que porra é essa, cara? Como é que pode? Como é que o cara não tem vergonha, né, mano? De pôr um preço desse, 4,5 milhões, cara? Que isso, mano? Porra. 4,5 milhões vezes 0,08, né? Que é 8%. Por ano você tem 360 mil rendimentos diversificados acima da inflação, dividido por 12, é uma renda de 30 pau por mês, velho. Aí você vai comprar um negócio desse aqui de 4,5 milhões, é melhor você investir essa grana e ter essa renda aí, 30 pau você nem precisa trabalhar. Agora você vai pagar isso pra trabalhar lá no Brooklyn, morar num apartamento. Não dá, não dá, não. Ó, o Arthur Gomes falando que prefere morar em Belém do Pará, não, com certeza. O Smoke Black Pill, ó.
Melhor botar os 4 milhões na conta, na caixinha do Nubank e viver viajando. Pois é, exatamente. Porque aquilo é um bagulho bizarro. Se você pensar que São Paulo é uma cidade que a única coisa boa lá é o negócio do cara trabalhar, mano. Por isso que eu falo também que na minha concepção tranquilista... AQD mandou R$1. Salve Calvão Bueno, reaja a esse post do LinkedIn. Fala sobre como o salário hoje não vale nada. Hoje em dia até as coisas básicas estão virando luxo. Fechou, que é a que deve, então tá anotado aqui na próxima live, vamos estar nos assuntos aqui pra gente poder falar, né? Então é isso, mano. Pô, o camarada que tem 4 milhões e meio, o que ele tá fazendo em São Paulo, gente? Ele não precisa trabalhar mais, não. Trabalhar lá, você imagina, vamos fazer a simulação aqui, ó. Se eu fosse comprar esse apartamento, né? Vai simular aqui por cima, ó. 4 milhões e 500 mil reais. Olha aí, ó. Você é louco, mano. Não compensa, velho. Não compensa. 4 milhões e 500 mil vezes 20% de entrada, né? Você teria que dar uma entrada... Que isso? Não, tá errado, velho. Não é possível a entrada dessa aqui, não. Só 4,500,00. 4 milhões e 500. Não sei fazer conta com 1 milhão. Tô com a mentalidade pobre. Tem que melhorar a minha mentalidade. 4 milhões e 500 mil vezes 20%. A entrada que você vai dar é 900 mil reais. Você já tem que ser milionário para financiar um apartamento desse aqui. 1 milhão de reais de entrada. Beleza. Aí vai te sobrar 3 milhões e 600 mil para você financiar. Tá certo? Aí a conta que você faz é impossível de fazer essa conta assim facilmente, mas a gente pode fazer uma conta que ela é bem realista em valores de hoje, tá? Claro que isso não vai corrigir a inflação, mas em valores de hoje você vai pagar 2 vezes isso financiando. Você vai pagar 7 milhões e 200 mil reais em quantos meses? Em 30 anos, não é isso? Dividido por 300, né? Acho que é isso, 360 meses, é isso? Eu acho que é, né? 360 meses. Você tem uma parcelinha de 20 mil reais, cara. Você pensa bem, você tem que dar 1 milhão e pagar uma parcela de 20 mil. Então você tem que ter uma renda familiar para aprovar esse financiamento de 60 mil reais. Caralho, você vai trabalhar para ganhar 60 mil reais por mês e morar num apartamento, mano? Tá ligado? Tudo bem, no Brooklyn tem 3 vagas de garagem, que São Paulo mínimo é 2 vagas, né? Uma pro dia do rodízio e outra pra não. Mas caralho, você vai ter que ganhar 60 pau e morar num apartamento. É isso que eu acho que mostra que qualquer nível que você esteja, São Paulo é complicado, né? Você consegue conceber isso, que você ganha 60 mil por mês? Você consegue imaginar como é que ganha isso aí? É 10 mil dólares, mano. É difícil ser um dev pra ganhar 10 mil dólares. Deus do céu, é difícil pra caralho. Remoto aqui do Brasil. Imagina você sendo um dev ganhando 10 mil dólares. Você pode morar em resort. Aí que a gente fala, né? Que trabalho remoto ele é superior em tudo que é conta que você for fazer. Pode ser o salário de 60 mil por mês. Você vai financiar um apartamento, mano, em São Paulo. Com 60 mil por mês no remoto, você mora em resort, velho. Você viaja, você pega um negócio aí que é diário de 2 mil reais por dia, você pode viver viajando, cara. Então, caralho, mano, quantos insights a gente tem, né? Num teminha simples como esse. E a conclusão é uma só, mano. Não compensa, cara. É isso aqui, ó. Você é louco, não compensa. Não tem como. Ai, caralho, mano. Não compensa, mano. Não compensa, não dá, tá certo? Então vamos encerrando esse tema por aqui, né? Que rendeu muito esse tema, né? Nossa senhora, hein? Conversinha boa aí que a gente teve, né? Eu vou deixar um card aqui pra você falando mais sobre esse tema, né? De morar em São Paulo, né? Lá de um paulista que saiu fugido. Falou, o quê? Você tá doido? Só quer esse trem pra mim, não? Ai, mano. E falou.